Jogo beta. Antes de eu mergulhar no assunto, deixe-me definir alguns termos da maneira que eu os interpreto. Com a popularidade da manosfera e alguns blogs notáveis, tem havido um novo incentivo no uso dos termos alfa e beta, e às vezes ômega, ao descrever certas classificações de machos na cultura moderna. Permita-me registrar que vejo essas ideias como índices, enquanto termos como ser, um CFP ou um alfa são realmente estados de ser. Por exemplo, um alfa contextual pode ser o mestre de seu reino profissional e ainda ser um CFP em relação às mulheres. Um macho beta pode ser tão rico e astuto em status da maneira como suas condições e fortuna o permitiram, muitas vezes por acaso. Alguns estados exigem certas mentalidades. Um estado masculino positivo requer uma mentalidade alfa, outros não. Além disso, não cometa o erro de associar o sucesso, pessoal e profissional, a uma mentalidade alfa. Existem muitos alfas em garotas gostosas combas.com, no entanto, isso não necessariamente faz deles indivíduos equilibrados. Eu costumo pensar nas ideias de alfa e beta como estados subconscientes ou atitudes que se manifestam em nossos pensamentos, crenças e ações. Jogo beta. Com isso em mente, gostaria de propor a ideia do jogo beta. Como estamos usando a terminologia alfa e beta aqui, é importante entender de onde ela vem. Qualquer pessoa com um conhecimento superficial sobre hierarquias sociais de animais conhece o principal dos indivíduos alfa e beta dentro de um coletivo social. Os alfas tendem a ser os machos que exibem as melhores características genéticas e habilidades comportamentais que os colocam no topo dos indivíduos com potencial de reprodução. De fato, os betas raramente são mencionados como tais em estudos científicos. Há alfas e o resto do grupo ou coletivo. O termo beta, na linguagem PUA, é uma novidade. Ao relacionar esses termos com as interações sociais humanas, embora às vezes seja um salto subjetivo, não é difícil entender os conceitos básicos representados. Podemos ver a similaridade e as aplicações em metodologias de procriação a longo e a curto prazo no mundo selvagem que espelham as nossas. Como qualquer outro animal beta, metodologias alternativas tiveram que ser desenvolvidas para facilitar a criação humana sob as duras condições da competição alfa. Em essência, e como encontrado na natureza, os machos beta desenvolveram métodos, evoluídos, que tentam capturar as fêmeas em potencial do harém de um alfa, ou pelo menos neste caso, seu potencial, aparente harém. Identificação. O jogo do macho beta foca principalmente no processo de identificação beta, em que eles se identificam e assimilam-se para serem mais parecidos com as mulheres com quem eles esperam se conectar, mas vai além disso. A metodologia determina que o beta seja percebido como sendo o único, ou pelo menos, a parte, dos machos alfa mais comuns que suas mulheres desejadas naturalmente preferem. Este é o começo do esquema mental do diferente dos outros caras, que ele espera evocar em sua mulher idealizada. Devido à sua incapacidade de competir com um competidor alfa no físico, ele deve lutar uma difícil batalha psicológica em seus próprios termos. Isso envolve convencer seu alvo de que seu melhor investimento parental deveria estar com ele, de acordo com os requisitos declarados dela, pois ele encarna mais de perto seus pré-requisitos de longo prazo. O beta se assemelha a ela e se automodela de acordo com os imperativos femininos em um esforço para maximizar sua compatibilidade e familiaridade com ela e o feminino. Esse processo de identificação é reforçado pelas convenções sociais femininas nas quais ele acredita. A sociedade feminina, ambos homens beta e mulheres, indiretamente recompensam-no por assimilar-se mais ao seu ideal, ser mais como uma mulher arquetípica, sensível, empático, emocional, em busca de segurança, etc. Não só isso, mas sentir de fato uma ofensa feminina quando apresentado com qualquer coisa ao contrário de uma perspectiva positiva do sexo feminino. Levante as mulheres, torne-se menor para que elas se tornem maiores, e em retribuição ela está mais inclinada a se reproduzir com o beta. Esse é o princípio, não necessariamente a realidade. De certa forma, é uma mentalidade de capitão salva-putas escrita em grande escala. A falácia disso, é claro, é a presunção de que o semelhante deveria atrair o semelhante. Os homens beta não conseguem entender que os opostos se atraem, e, salvo exceções notáveis, a maioria das mulheres não quer se casar com outras mulheres, muito menos uma cópia exata de si mesmas. Desqualificação. Quando apresentado a um competidor de status superior, a reação subconsciente de ambos os sexos é desqualificar o competidor para a procriação da forma mais rápida possível.
Para os animais, isso geralmente envolve algum tipo de cortejo ou hostilidade competitiva. Embora o mesmo possa ser dito para os seres humanos, nosso impulso social natural exige que tenhamos um pouco mais de tato. Olhe para aquela garota, ela deve ser uma puta para ousar agir assim, ou sim, ele é muito bonito, mas caras como ele geralmente são viados, são um exemplo das armas sociais padrão que as pessoas usam para desqualificar seus respectivos sexos. Desqualifique o competidor no nível mais básico, questione sua sexualidade. Literalmente lance dúvidas sobre a aptidão sexual de um concorrente para se reproduzir com potenciais parceiros. Enquanto a maioria dos homens, alfa ou beta, fará tentativas semelhantes de desqualificar um oponente, a metodologia do beta se apoia em sua necessidade de identificação feminina ao desqualificar um competidor. Essencialmente, ele confia em formas femininas de desqualificação, baseando-se em sua semelhança com as mulheres que ele espera imitar. Assim, ele acredita, aumentando a atração potencial através de uma oportunidade de provar o quão bem ele se identifica com o feminino. O competidor pode não ser gay, mas ele deve ser escalado como inferior ao próprio beta devido à incapacidade de seu concorrente, ou capacidade diminuída, de se identificar e ter empatia com sua mulher desejada tão bem quanto ele consegue. Com os concorrentes alfa, o campo já foi arado para ele por convenções sociais femininas, tudo o que ele precisa fazer é plantar as sementes. O fato de que o alfa tende a incorporar o oposto masculino do que ele abraçou também alimenta esse impulso. Sua crença é que as mulheres não são atraídas pelo valentão machista, elas querem um homem gentil e atencioso, um bom ouvinte. Assim, o recurso natural é ampliar essa disparidade. O alfa é um resquício neandertal da década de 50. Ele é amargo, ele é um misógino, ele é uma criança no corpo de um homem com um ego frágil apenas interessado em foder mulheres e seguir em frente. Ele é diferente de qualquer coisa na lista de pré-requisitos para um homem aceitável imposta pelo coletivo feminino. Ele deve ser ridicularizado, como todas as mulheres ridicularizam, por sua egoísta e aberta hipermasculinidade. Além disso, o beta precisa fazer o alfa parecer comum, enquanto se faz parecer único. A fim de efetivamente desqualificar um alfa, o beta tem que mostrar sua empatia pelo feminino, e ela deve apreciá-lo, ou foi tudo por nada, o que geralmente acontece. Não apenas isso é um mecanismo de preservação do ego, mas também é percebido como uma ferramenta para alcançar a desejada retribuição sexual que ele deseja. Interpretação: tudo isso apenas arranha a superfície de como o jogo beta evoluiu. Acrescentarei que todos esses métodos retornam a uma raiz comum: a necessidade de se reproduzir sob a pressão da competição. A maior parte do que eu passei aqui, e principalmente a associação de identidade feminina, se torna um investimento de ego internalizado ao longo de toda uma vida. Chega-se ao ponto de, sob os auspícios do anonimato relativo, como na internet, o beta ainda se agarrar ao seu modelo mental, mesmo diante de evidências empíricas muito racionais que contradizem a eficácia de seu jogo, por nenhuma outra razão além de que uma mulher, uma companheira em potencial com quem ele pudesse se identificar, poderia ler seu post e se sentir atraída por ele. O jogo nunca é descartado para ele, mesmo à luz de provas de seus erros. O jogo beta é como o garoto que decide jogar no time de garotas quando um jogo de futebol de meninos contra meninas é iniciado. Ele acha que vai se aproximar delas quando tudo o que realmente faz é torná-lo mais uma amiga feminina com quem rir. Todo mundo tem um jogo em algum aspecto. A validade desse jogo pode ser mais ou menos eficaz, mas em algum momento o homem vai se adaptar a uma metodologia de sedução conforme suas condições e condições ambientais. Mesmo os PUAs mestres ainda precisam adaptar seu jogo para ambientes diferentes, clubes diferentes, tipos de mulheres, níveis socioeconômicos, países, etc. É preciso haver adaptação e improvisação. O mesmo se aplica aos betas, mas a disparidade é que o beta tende a pensar em uma abordagem de tamanho único. Apesar de todas as reclamações de preocupação sobre a comunidade do game se transformar em robôs sociais, na verdade, é o beta que adota um script muito mais incorporado, e é menos provável que o varie. Betas tendem a ficar com o que funcionou para eles, o que foi reforçado para eles no passado.